As providências, o senhor disse que passou o pano. Como passou o pano? Quem? Qual foi o inquérito que foi aberto? Qual foi o inquérito que foi aberto? Por que a Assembleia não deixa sequer eu ir lá depor? A turma apresenta um requerimento me convocando, eles derrubam, me apresentam um requerimento me convidando. Eu sou um ex-deputado estadual, um ex-governador, eu quero o bem do Ceará, não quero fazer mal para ninguém. A situação, o camilismo na Assembleia, o Evandro Leitão, manipula tudo, a Assembleia não funciona. Eu vi outro dia a deputada, minha irmã, que teve meu voto, deputado, condenando o regime de urgência que o Lira fez nesta aberração da legislação contra o aborto. Eles fazem isso diariamente para sufocar a oposição. Diariamente com o voto da minha irmã, deputada estadual. Ou veja onde é que eu estou. A deputada em quem eu votei, infelizmente, fez a opção. E não se obriga a coerência nenhuma. Não existe mais parlamento no Ceará. O judiciário está sob um assédio absolutamente constrangedor. Felizmente é composto por uma maioria gigantesca de gente séria, qualificada. Essa é a nossa tradição. Mas se depender do avanço e do assédio do Camilo, vai decompor também. Então é uma ditadura. Repare, afastar o prefeito de Crateús, Edson, bota o olho naquilo. Isto é uma aberração. Aberração. A mesma Procap vai no Juazeiro do Norte para escandalizar, erodir a imagem do prefeito. O candidato mais viável em Barbalha, que é a terra do Camilo, que tem uma administração trágica lá, que só faz prometer e não faz coisa nenhuma. Está lá o Argemiro, impossibilidade de disputar a eleição. Você vai olhar o que aconteceu com esse cara, foi absolvido aqui e condenado por tráfico de influência em Brasília. Percebe? Isto é contra o que eu me levanto. Agora estou ficando cansado, sou eu o responsável por isso? Olha o que acontece no Ceará. Um tenente da Casa Militar, seu Edson Silva. Um tenente da Casa Militar do Estado do Ceará. A Casa Militar é quem faz a aproximação da segurança do governador e da família do governador. Só entra ali gente de estrita confiança. Eles têm um salário dobrado para poder fazer essa seleção e a gente dá melhor qualidade. Um tenente da Casa Militar está preso hoje como chefe da logística do PCC, que é a facção criminosa de São Paulo. Este tenente foi requisitado pelo cerimonial do Camilo Santana para prestar serviço sob chefia da Janaína, que as pessoas acham que eu tenho alguma coisa contra a mulher. Não tenho nada contra a mulher. A única mulher eleita senadora do Ceará era da minha corrente política, a senadora Patrícia Sabó, e só foi para lá depois de ter sido uma primeira-dama que realizou extraordinária obra social, foi vereadora mais votada de Fortaleza, foi deputada estadual mais votada e prestou um grande serviço ao Ceará, e foi eleita senadora. Pois bem, só para ter clareza que não tem nada a ver com sexismo isso. A questão é, aviltaram a política do Ceará, tudo para mandonismo do Camilo. O tenente da Casa Militar... eu ia perguntar exatamente por isso. Estava vinculado ao cerimonial, diretamente trabalhando com a senadora Janaína. Aí querem entrar com a história de sexismo, como se essa minha crítica tivesse alguma coisa a ver com machismo, com misoginia. Não tem nada a ver com machismo. Quanta dureza de crítica eu fiz ao Eunício Oliveira, poderoso presidente do Senado, dando nome, os números e tal, porque este é um país assaltado e o Ceará está indo para o brejo. Porque o resultado prático é o seguinte: nós temos de primeiro lugar em investimento para o último. Hoje, pelo estudo da Feijão, o Ceará é o pior desequilíbrio, o pior rombo em contas públicas do Brasil, em proporção à receita corrente líquida. E isso está sendo pago pelo nosso povo. Um tenente da Casa Militar está preso aqui, chefe da logística e da segurança da cunhada do Marcola, alta cúpula do PCC. Quando eu digo que não aconteceria, que o Camilo fez um acordo com as facções e loteou os presídios do Ceará entre as facções criminosas, eu juro pela saúde das minhas crianças. E olha onde eu estou. O Evandro Leitão, que é o candidato que eles tiraram do PDT para ser o novo pau-mandado, para ser o novo poste do camilismo aqui no Ceará, abortou uma CPI contra o crime organizado e disse claramente que não queria assinar porque tinha medo, porque tinha família. Olha onde que as autoridades do Ceará estão querendo nos levar sobre a liderança do Camilo Santana. Se a autoridade tem medo, o que resta para o policial na ponta? Por que o senhor atribui tudo isso ao Camilo Santana? Porque ele é o chefe. O Camilo Santana não foi uma cria do seu irmão, Ciro? Eu faço isso porque eu me sinto corresponsável, mais do que do Cid, minha. Ele sabe, mais do que do Cid, então, minha. Então está fazendo uma meia-culpa. Não, eu quero que o povo do Ceará saiba que ele me traiu e que a partir dessa traição ele passou para o outro lado dos valores que levaram-no a ser o nosso confiável candidato a governador, contra o Lula,
que apoiou o Eunício Oliveira contra ele, Camilo Santana. Então, eu quero todo mundo... Então, virou aqui, Ferreira Gomes, caramba, eu vivia fora, lutando, trabalhando, e chego aqui, um nome honrado e limpo, que eu herdei do meu pai, agora vinculado a tudo que não presta no Ceará. Eu fui vendo o que estava acontecendo. Essa gente toda é gente que do Camilo e do Cid. Todos esses ladrões. Então, que fiquem todos sabendo, pelo menos este Ferreira Gomes, nada tem a ver com o que está acontecendo no Ceará. Nem com os ladrões, nenhum deles pode dizer, eu roubei um pedacinho e te dei. Nenhum deles, jamais. Então é isso que eu vou fazer, que todo mundo saiba e que Deus abençoe esse grande Estado. Eu estou de saco cheio, não quero mais ser candidato a nada, porque eu cansei de ser o cara que defende o povo. Agora recebi, quiser eu te mostro aqui no meu celular, um vereador de Sobral me dando a lista de candidatos a vereador que estão proibidos de entrar em Sobral, nos bairros, e só entram se pagar 60 mil reais por facção. Eu não respondi nada, mas vou responder em público aqui. Fala para os poderosos de lá, que são os meus dois irmãos. Por que vem para mim para se queixar? Por quê? Porque infelizmente estão ali, calados. Todos eles, né, alinhados ao Camilo, que deita e rola. E se isso não for verdade, que eu seja desmoralizado. É verdade que tem ou não é verdade que tem um tenente da Casa Militar, do Camilo Santana, no governo Camilo Santana, requisitado pelo cerimonial, chefiado pela Janaína, que hoje é senadora da República, porque o Camilo manipulou, criaram 17 secretarias que custam R$1 bilhão. As 3 universidades estão em greve por menos de 10% disso. 17 secretarias, tudo loteado, o Estado do Ceará para roubar. Doutor Ciro, o que é que tem o governo do Estado do Ceará hoje que o Tasso Gereissati, lá no início de 1987, implantou? E depois Acabou tudo. Estão desfazendo toda a obra, inclusive aquela que é mais perene, que é a educação. Hoje, todas as regionais de educação, que eram, ao longo dos últimos anos, profissionais, eram pessoas qualificadas. Mas hoje no Estado do Ceará continua sendo destaque no... Mas você vai ver o que vai acontecer com os próximos números. Porque isso não tem para fazer, dá trabalho. Para desfazer é ligeiro demais. Deixa eu completar a informação. Todas as regionais de educação hoje estão loteadas para político e quem controla a maior parte delas é o Guimarães. Aquele que infelizmente ficou famoso, justo ou injustamente, pelo escândalo do dólar na cueca. É assim que se trata hoje as coisas do Ceará. Como se reagir? Não, o povo sabe aí, só tem um jeito, votar. Fora disso, bobagem. Votar. Se o povo estiver achando isso maravilhoso, vota no candidato deles agora para prefeito. Se o povo achar que isso não devia acontecer, vota contra o candidato deles. E eu vou ficar rezando para que Deus ilumine o nosso povo. Porque nem mesmo pedir voto eu quero mais. Quais são as suas esperanças com relação ao governo federal? Nenhuma. Porque assim? não tem concepção, já não tem concepção há muitos anos, se rendeu de forma vergonhosa. E eu explico o que é, qual é o modelo econômico brasileiro. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, política de preço de paridade internacional da Petrobras e autonomia do Banco Central. Isto aqui o Lula herdou e conservou rigorosamente igual. Disso aqui não sai nada, a não ser isso que está aí. Estagnação econômica, crescimento pífio. Na margem você pode comemorar que o salário mínimo está melhorando um pouco, eu sou muito atento a tudo isso, e eu dou o número. O salário mínimo no governo Lula aumentou R$ 92 por ano, o que é dinheiro suficiente para um trabalhador de salário mínimo comprar por ano 1,5 kg de picanha. É bom? É bom. Agora, tenha paciência, esse é o destino do Brasil, incorporar o salário dos trabalhadores brasileiros, 1,5 kg de picanha por ano. Então, repare, na economia, esse desastre. Hoje tem 74 milhões de brasileiros. O Haddad não está sendo um bom ministro? É um desastre. Primeiro, não tem concepção. Segundo, tomou-se de amores pela especulação financeira, pelo baronato do dinheiro. Edson, isso vai estourar mais cedo ou mais tarde. Faz um ano que eu denunciei a esculhambação das lojas americanas e a impunidade. Eles agora estão armando um inquérito que só pega bagrinho. E eu vou continuar mostrando que os tuxás lá, os barões, Jorge Paulo Lema, Sicupira, Teles, são os grandes ilustres responsáveis pela maior fraude da história brasileira. O senhor disse um dia desse que isso é o maior escândalo do mundo. Esse é um dos 10 maiores do mundo, pelos valores envolvidos, 50 bilhões de reais, certo? Agora, tem um outro que é candidato também a top 10 do mundo, e foi o Haddad que fez. No dia 28 de dezembro, próximo passado,
dia 28 de dezembro, ali a gente já se arrumando para as festas, certo? Já a data já é estranha. O Haddad mais o Lula entregaram para os bancos 93 bilhões de reais de precatório. O que é precatório? É assim, quando a gente se reclama na justiça, uma indenização, uma aposentadoria mal calculada, a justiça passa de carga do banco, demora 10, 8, 10, 12 anos e resolve. Quando acaba tudo, que não tem mais recurso, acabou, está no ponto, tem que pagar, vira precatório, ou seja, uma ordem para o governo pagar. O Bolsonaro, você vê a tragédia brasileira, mandou uma emenda à Constituição, reconhecendo que a dívida existe, mas paga quando puder. Então, devo, não nego, pago quando puder. O que aconteceu com o valor dos precatórios? Micou. O que aconteceu? 4 ou 5 bancos, Edson, presta atenção na negociata, foram ao mercado, pegaram os miseráveis, tudo titular dos precatórios, dizendo, ó, isso aí não está valendo mais nada, quer me vender por 40% do valor? Então você ia receber 100 mil reais de uma aposentadoria, eu te pago 40 mil e tu me passa uma procuração para eu receber no teu lugar. Quando os bancos acabaram de comprar essa dívida com 60% de deságio, o Haddad pagou de uma tacada só. Ora, se o governo tinha 93 bilhões de reais para pagar de uma tacada só e o povo estava disposto a dar um desconto... Dava trabalho dividir por um a um. Então, mas por que o governo não fez como eu fazia quando era governador? Percebe, se é um país assaltado. Bora, negado, faz uma fila aí, eu tenho 93 bilhões, agora vai na frente quem me der o maior desconto. Vamos dizer que não fosse 60, fosse 30. Sabe quanto é que nós tínhamos economizado para o Tesouro Nacional? 34 bilhões de reais. Isso é governo, rapaz. Aí a Amazônia, Pantanal, a converseira monstro, eu estou te falando por que eu não espero nada. Porque a hora mágica de mudar é o começo do governo. Porque depois, aí vamos lá, o sistema político, a gente se enculhambava o Bolsonaro. Mas, rapaz, a petezada sentava a lenha. Que o Bolsonaro está comprando os deputados com emenda, que não sei o que. Então, eu fiz o cálculo, o Bolsonaro, na maior tacada, liberou 30 bilhões, que é um escândalo. Escândalo. Tudo para roubar, salvo exceções raríssimas que há. O Lula bateu o recorde, 53 bilhões, fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Então, me diga, pelo amor de Deus, do que eu posso esperar seriamente de um governo que repete as piores práticas na economia e está se generalizando a corrupção. Meu irmão, deixa eu te contar outra. Existe um problema sério na oferta de energia elétrica na Amazônia. Estive lá agora recentemente. Roraima é o único estado brasileiro que não está interligado, isso é outro assunto, mas vamos lá. No Amazonas, você tem uma térmicas tal, que são ineficientes, que acumularam prejuízos monstruosos. Pois bem, sabe o que aconteceu agora? Sabe os irmãos Batista, do escândalo do Mensalão, do escândalo do Petrolão, corrupção na veia. Esses caras agora saíram de frigorífico e estão comprando 9 termoelétricas que só dão prejuízo e tem um passivo gigante. Aí eu vejo essas conversas, que arrumação é essa? Aí vou olhar, meu irmão, não deu outro, ó. O Lula mandou o governo pagar a conta passiva de todos eles e acertar com eles uma participação na Eletrobras, que, aliás, o Bolsonaro entregou para o Jorge Paulo Lema, esses donos das Americanas e tal, por 1,43% do capital, quando o governo tem 43% e quem manda é o Jorge Paulo Lema com 1,43%. O que é que o Lula faz? Nada, mantém a mesma coisa. Meu irmão, e me diga uma coisa, eu estou falando de coisa concreta. É ou não é verdade que o Lula mandou espetar na conta do consumidor brasileiro de energia, você, meu irmão, que está aí no Conjunto Ceará, sua continha de energia vai subir um pouquinho mais, porque a roubalheira do governo Lula e do PT, que simplesmente aprenderam a roubar para valer, indenizaram com dinheiro do povo a negociata dos irmãos Batista sair de frigorífico para setor elétrico. Então, precatório, setor elétrico, a corrupção é geral no Brasil. Geral no Brasil. Mas o senhor não acha que devia ter algum momento de otimismo, até para estimular o brasileiro a não desacreditar no geral? Sim, mas a gente tem que ter uma abordagem realista. O pessimista é um cara que não serve para nada, porque as coisas ruins estão aí. É um vencido. Mas o otimista burro faz um tanto mal quanto o pessimista, que é o que o Lula explora. Vamos lá, vai dar tudo certo, nós estamos no rumo certo. 40 dias antes dele esculhambar o presidente do Banco Central, ele disse que o Brasil estava no rumo certo. Eu escrevi uma crônica dizendo, não está não, Lula, está tudo errado. Isso vai demorar pouco, isso aí vai dar merda, porque cresceu 0,8% no trimestre. Nós vamos crescer 2% inflação. O emprego vai crescer 2% e tal. Então a gente sai do Bolsonaro de 8,3% de desemprego para 7,9% de desemprego, nós estamos no rumo certo.
O salário mínimo cresceu R$ 39 por ano. R$ 79 por ano. Dá para comprar 1,5 kg de picanha. Então estamos no rumo certo. O senhor falou no início... Neste galope, sabe quanto tempo vai demorar para o Brasil ser mais ou menos a mesma renda por cabeça de um dos países mais pobres da Europa Ocidental, que é a Espanha? Eu fiz o cálculo, 104 anos. Isso então, é os nossos bisnetos não vão alcançar. Não vai ser nunca. Então, doutor Ciro, o senhor falou no início aí que no início do Plano Real a indústria estava viva, muito viva. Agora, nos últimos anos, o senhor tem reclamado que a nossa indústria foi para o poço, o fundo do poço. Qual é a perspectiva da nossa indústria hoje? Olha, Edson, consequência do modelo econômico ruinoso, porque a gestão é só uma briga de quem pega na direção, porque é rigorosamente a mesma coisa. Se você pegar Bolsonaro e Lula, é a mesma coisa. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, autonomia do Banco Central, política de paridade de preços internacionais da Petrobras na economia. Suborno, corrupção e propina no manejo do Congresso Nacional é o modelo político. Igual, rigorosamente igual. Ok, o Lula é mais civilizado, o Bolsonaro é mais mal criado, o Lula é da democracia, o Bolsonaro é da ditadura, está tudo certo. Eu percebo essas diferenças, mas na substância, no que interessa, é bom que a gente lembre que o Bolsonaro não veio de Marte. O Bolsonaro se elegeu presidente do Brasil sem nenhuma qualificação, pelo escândalo monstruoso de corrupção generalizada patrocinado pelo Lula e pelo PT e pela maior recessão econômica da história do Brasil, produzida pelo Lula e pelo PT, com a Dilma na presidência da República. É um número, são 7% de queda em 2 anos. Sabe quando isso aconteceu? Nunca na história brasileira. Então isso é concretude. O que é que mudou de lá para cá? Nada. Rigorosamente nada. Então é o seguinte, otimismo e pessimismo. Eu sou realista. Quer que eu diga por que eu tinha coragem de pedir ao Brasil para ser presidente da República? Porque nós temos 10 saídas para fazer. 10. Você vê, quer resolver a questão fiscal ligeirinha aqui? Quer resolver? Retoma o Banco Central, troca pré por pós fixado no manejo da dívida, não aceita mais colocar título diário nem de curto prazo, com certo fluxo, estabelecendo imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais na pessoa física só dos ricos, com alíquota progressiva de 35%, um imposto sobre grandes patrimônios na pessoa física acima de 20 milhões de reais, que atinge só 56 mil pessoas nos 200 milhões de brasileiros e arrecada mais 80 bilhões de reais, um imposto mais progressivo sobre a propriedade rural. Edson, o IPTU que Fortaleza paga em 2 meses, é equivalente ao que a União Federal arrecada do imposto territorial rural do Brasil inteiro. São os picareta, rapaz. Fica Ciro, falando de esquerda, são picareta. Doutor Ciro, no auge aqui da discussão das denúncias de corrupção, estava no centro a Petrobras. Foi mudada a direção da Petrobras agora recentemente. Qual é a Petrobras que nós podemos esperar? Eu vejo uma incógnita, porque eu me oriento, Edson, de forma muito severa. Então, eu tenho conexão com uma associação dos engenheiros da Petrobras, que é uma instituição que não se vendeu nem para o Bolsonaro, nem para o PT. Eles representam o que há de mais qualificado na Petrobras, que é a inteligência técnica, a engenharia da Petrobras, e eles não entraram nessa de peleguismo político para cá ou para colar. Então, eles falam o que é certo e eles me orientam, me dão os números. Então, a opinião deles é que é mais do mesmo. O que é que nós precisamos resolver em relação à Petrobras? É qual é o papel estratégico dela para o Brasil do futuro. Então você tem uma contradição dramática que não pode mais ser adiada. Eu acabo de viajar, embora não seja mais candidato a nada, eu fui lá em Roraima ver 2 problemas. A explosiva migração de venezuelanos expulsos da Venezuela pela crise produzida pelo regime do Maduro, que o PT elogia e eu acho um desastre, embora reconheça que os americanos estão dando uma sobrevida a ele por um absurdo embargo, que ao invés de atrapalhar, faz é ajudar, porque o cara tem um inimigo externo, não tem que explicar nada de inflação, nada de desemprego, nada de crise humanitária, porque é o inimigo externo e quem ficar contra ele está servindo ao inimigo externo. Então é uma estupidez da política americana, enfim, mas eu fui lá ver isso e fui ver a Guiana, que é vizinho de Roraima, os 2. Na Guiana estão nadando em dinheiro, é um boom de progresso. Explicação, o petróleo da margem atlântica, que é muito mais brasileiro do que deles. Porque esse petróleo está lá no subsolo, tem uma linha imaginária aqui que separa as águas territoriais, eles botam um canudinho aqui,
e estão tirando. E aqui no Brasil a Marina e o Lula não fazem. Percebe? Então, explosão de riqueza aqui e miséria aqui. Quando a mesma riqueza que está explodindo a vida para melhor deles é a nossa aqui. A pretexto de meio ambiente, que é uma mentira, porque isso está a 530 quilômetros da foz do Amazonas. É só serviçal ao interesse estrangeiro e ao onguismo que mandam junto com o crime organizado, não associados, mas uma parte do mando no Brasil é a holding do crime, na Amazônia, e a outra parte é o onguismo estrangeiro, que os dois ali trabalhando para o caos completo e vivenciar. Hoje o Bolsonaro ganha em todos os lugares lá. Todos. O último prefeito está desmoralizado, é de Belém. Tudo indica que vai perder feio a eleição para um bolsonarista. Por quê? Porque o povo não aguenta mais. Aí no sul o PT está varrido, no sudeste o PT está varrido, está de ter que terceirizar a disputa, por exemplo, em São Paulo, com candidato sem nenhum preparo e tal, e está se refugiando no nordeste. Pelo clientelismo, pela exploração da miséria do nosso povo, pela lambança, pelo papo furado e tal. Então, repare, qual é otimismo eu tenho. Nós temos petróleo, nós temos energia, nós temos... O Brasil é o país mais potencialmente preparado para a transição energética. Mas o Brasil tem uma província mineral extraordinária. O Brasil tem insolação como nenhum país do mundo. A gente pode produzir culturas tropicais e culturas temperadas no mesmo dia. Nenhum país do mundo tem isso. Percebe? Então, agora o que está acontecendo no Brasil, Edson? Nada. Doutor Ciro, agora, esta semana, no começo da semana, teve um artigo no Estado de São Paulo, do Rubens, quando ele disse que o Brasil é um vazio de lideranças. Nós somos um vazio de liderança? Nós somos um vazio de ideias, antes de um vazio de liderança, porque liderança não se compraz com vácuo. O país está totalmente liderado. E hoje a tragédia é que os dois líderes são dois ignorantes, absolutamente concessivos à corrupção, há dois demagogos, percebe? E a ideia é igual. Um com rebatimento na guerra cultural do identitarismo vesgo, então entupa a miséria, a pobreza, o juro alto, o desemprego, a violência, a deseducação, o problema de saúde. Deseducação, irmão, nós terminamos 10 anos do plano decenal de educação e é a obrigação constitucional do governo fazer um plano para os próximos 10 anos. Está 120 dias atrasado. Camilo Santana, que não entende nada de educação, surfou na onda do produto educacional que o Ceará produziu, mas nunca leu sequer um relatório. Chama ele aqui e faz alguns questionamentos sobre padrão pedagógico, sobre privatização do ensino superior. O Camilo autorizou 95 cursos de medicina privados para a população jovem brasileira pagar 10, 12, 15 mil reais de mensalidade com dinheiro público do FIES, que passa direto para o bolso do empresariado privado e deixa o garoto endividado. Você imagina, 10 mil vezes 12 dá 120 mil, vezes 6, que é o ano da medicina, dá 800 mil reais em números redondos para começar o garoto formado no Arapuca dessas. Percebe? Jorge Paulo Lema é quem dá as cartas do Ministério da Educação brasileiro. Os Batista, os escandalosos corruptores irmãos Batista da JBS, ganharam do Camilo Santana uma universidade. Esse é um país desgraçado. Doutor Ciro, JBS, agora aquela que vende carne e tal, agora vai ter uma universidade. Eu gostaria de ter mais tempo, mas o nosso tempo terminou. Chega. Eu agradeço muito a sua participação, a sua presença aqui, essa entrevista sempre nos motiva a acreditar no Brasil, mesmo com essa dificuldade toda, acreditar no Brasil, trabalhar para mudar isso. Edson, eu tive coragem de pedir ao povo brasileiro 4 vezes a oportunidade para ser presidente. Ninguém mais acredita no Brasil do que eu, dei minha vida a isso. Agora, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, o Brasil está indo para virar um grande acampamento. Por quê? Porque estrategicamente os novos modos de produção são sofisticadamente tecnológicos. É inteligência artificial, é mecatrônica, sabe? E nós estamos, pela primeira vez na história, fora de qualquer chance de desenvolvimento, porque o presidente da República é um apologista da ignorância, como elemento de identificação com o povão. Então eu vi o Lula dizendo, numa frase, ele disse assim: o Brasil não precisa de inteligência artificial, nós temos o povo mais inteligente do mundo. Isso é de uma ignorância criminosa, porque isso destrói
o caminho de futuro para o nosso país. Aí parece que alguém falou qualquer coisa para ele, ele continuou com a mesma apologia da ignorância e saiu-se com essa. Eu já chamei os cientistas brasileiros. Eu quero agora em julho que eles criem vergonha e me tragam inteligência artificial que fale português. Porque nós não vamos aceitar que roube a nossa invenção como roubaram o avião. Meu irmão, sabe, para que eu quero descer. Nós estamos ferrados com um presidente que lidera o país com este nível de ignorância. Doutor Por onde Ciro, é que nós vamos? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.